noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. É um prazer retornar a essa casa de oração, rever os amigos, conhecer outros, né? E poder assistir essa maravilhosa apresentação do coral. Parabéns, continue assim. Então o coral, a música, deve ser mais utilizada nos centros espíritas, né? Nas casas de oração, porque ajuda na harmonização do ambiente. E o que eu vou falar hoje é uma palestra intitulada O Evangelho em Nossas Vidas. O título foi indicado pela USE. Vocês já tiveram essa palestra aqui com um palestrante, inclusive de Ilha Solteira, e provavelmente com alguns aqui da própria casa. Mas é um assunto tão extenso que pode vir vários palestrantes aqui, que sempre vai ter algo a ser explicado, a ser entendido, a ser incorporado, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem várias capas, né? Depende da edição e da editora, mas é uma obra que veio para transformar a humanidade. Se nós verificarmos na introdução, o objetivo da obra está que essa obra é para uso de todos, não somente para nós espíritas, porque embora a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas será o futuro de todas as religiões, porque todas as religiões terão como fundamento os princípios básicos da doutrina espírita. E a doutrina espírita, constituída pelo Evangelho segundo o Espiritismo e as demais obras da codificação, é o Consolador prometido, conforme consta nos Evangelhos bíblicos. Nos ensina que nós viemos do plano espiritual. Estamos aqui na Terra para desenvolver habilidades, quer sejam intelectuais, quer sejam morais, e que retornaremos ao plano espiritual após um determinado tempo de existência aqui no plano físico. Nos mostra que Deus não é aquele Deus vingativo, parcial, que consta no Velho Testamento, mas sim um Deus amoroso, misericordioso, justo e bom. Fala também que o céu e o inferno são estados de consciência. São estados de consciência. E vai depender das nossas escolhas se estamos fazendo bem ou se estamos fazendo mal, para sentirmos no inferno ou sentirmos no céu. Desmistifica, inclusive, a morte. A morte não existe, porque a partir do momento que nós somos criados por Deus, o Espírito é imortal. Se o Espírito é imortal, por que nós temos medo da morte? Quem morre é o corpo físico, mas nós voltamos ao plano espiritual, trabalhamos, estudamos, fazemos um planejamento, esperamos a nossa vez para reencarnarmos novamente na Terra ou em outro planeta. Porque a reencarnação é o objetivo. Qual é o objetivo da reencarnação? Questão 132. A evolução. Em que se baseia a reencarnação? Na justiça divina. Tanto é que a gente vê as desigualdades físicas, morais, intelectuais, né? Então, todos esses princípios serão assambarcados por todas as religiões na transformação do nosso planeta, quando vamos passar então a um mundo de regeneração e que nós vamos falar. E esse Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem cumprir a promessa do Cristo, que disse há 2000 anos atrás: não vos deixareis órfãos, voltareis a vós. Está no Evangelho de João, capítulo 14. Então não justifica, muitas vezes, as pessoas nos questionarem: ah, mas vocês são espíritas? Sim, eu sou espírita, mas vocês não são cristãos. Vocês já ouviram essa pergunta? Às vezes fazem essas perguntas. Por que você acha que nós não somos cristãos? Ah, porque vocês não acreditam que Jesus é Deus. Não, nós não só não acreditamos, como temos certeza que Jesus não é Deus, né? E quem te disse que para ser cristão, nós devemos acreditar que o nosso irmão maior deva ser considerado Deus? Porque se assim o fosse, os budistas não existiriam, porque os budistas não acreditam que Buda é Deus. Buda é o iluminado.
O judaísmo também não existiria, porque os judeus, os seguidores do judaísmo, não acreditam que Moisés é Deus. Moisés é o grande legislador hebreu, mas o Deus para eles é Jeová ou Javé. Os muçulmanos, hoje a maior religião, a religião que congrega o maior número de fiéis, também não seria uma religião. Por quê? Porque eles não consideram Maomé Deus. Eles consideram Maomé um grande profeta. Mas quem é o Deus deles? Alá. O taoísmo é a mesma coisa. Eles não consideram Lao Tse como Deus, mas sim o seu grande profeta. O hinduísmo, em relação a Krishna, né? O confucionismo, em relação a Kung Fu Tse, ou Confúcio, como queiram. Então, são perguntas que as pessoas nos endereçam porque são ignorantes, não têm conhecimento de religião, não têm conhecimento de filosofia e de lógica. Outra pergunta que normalmente nos fazem é: mas vocês espíritas não gostam da Bíblia, porque vocês têm a Bíblia de vocês? Bom, aí a gente tem que fazer um parênteses. Na Bíblia, ela tem os 4 evangelhos que nós conhecemos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesses evangelhos, há 5 tópicos bem diferenciados. Um deles narra os fatos históricos da vida de Jesus. Um outro, os tidos milagres. Um terceiro, narra as palavras que geraram os dogmas da igreja. E o quarto, narra as previsões de Jesus. E o quinto, narra o ensinamento moral daquele Espírito escolhido por Deus para coordenar os destinos do planeta Terra, Jesus. Então, os primeiros 4 são controversos. Porque se nós perguntarmos para as pessoas, como fato histórico da vida de Jesus, aonde nasceu Jesus? Uns dirão: olha, Jesus era galileu, Jesus nasceu em Nazaré. Outros dirão: não, Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Para vocês terem uma ideia, de Nazaré até Belém tinha 150 quilômetros. 150 quilômetros é um tiro, como se diz, né? Só que naquela época, como que era feito o transporte? O pessoal tinha carro? Avião? Asa delta, né? Não tinha nada disso. Andavam a pé ou usavam animais. Vocês acham que Maria, com 9 meses de gravidez, ia andar a pé ou em cima de um jegue? 150 quilômetros. É difícil acreditar nisso. Por outro lado, as pessoas falam: não, mas teve um recenseamento em Belém e Herodes, Antipas, falou que todo mundo tinha que ir. Então eles que se viravam. Tanto é que Jesus nasceu numa manjedoura. Tudo bem. Mas isso para nós espíritas não importa se Jesus nasceu em Nazaré ou se Jesus nasceu em Belém. O que importa é que Jesus nasceu e trouxe todos esses ensinamentos que hoje nós estamos conversando com vocês. Um segundo passo, ou segundo tópico, os tidos milagres. Jesus fazia milagres? Mas está na Bíblia lá, que Jesus ressuscitou Lázaro. Uns provam: Jesus ressuscitou Lázaro. Tem várias citações reportando esse fato. Outros falam: não, Jesus não ressuscitou porque Lázaro dormia. Se vocês pegarem no Evangelho de Mateus, está escrito, Jesus disse: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E Jesus, com toda aquela injeção fluídica dele, fez com que Lázaro, que era epilético, se voltasse e andasse. Então, para nós também, isso não tem muita importância, embora nós sabemos que Jesus não fazia milagres. Porque a partir do momento que a pessoa desencarna, o perispírito, ele sai como se fosse um balão. Ele não tem condição de retornar ao corpo e se ligar molécula a molécula, como é ligado quando a pessoa está encarnada. Embora não discutimos a grandiosidade de Jesus, mas os milagres são derrogações da lei de Deus, o que isso não acontece. E o terceiro, as palavras que geraram os dogmas da igreja. Então, uma delas, dizem que Jesus é Deus. Então vamos voltar naquela, né? Jesus é Deus porque ele disse: eu e o Pai somos um. Mas por outro lado, Jesus também disse, né? Bom é o Pai que está no céu. Eu vou para o Pai, que é maior do que eu. E disse também para os apóstolos, certa ocasião: eu estou em vós,
e vós estáis em mim, e nós estamos no Pai. Então vem a pergunta, mas os apóstolos então também eram deuses? Não, mas que aí é a interpretação, é essa a questão que eles respondem. E Jesus disse também, mas por acaso vós sois deuses? Alguém é Deus aqui? Se considera ou não? Acho que não, né? Então são questões de interpretação. Mas para nós espíritas, nós sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E que Jesus, como nós, também é criatura, criado por Deus. Porque se Jesus fosse o Filho único de Deus, nós seríamos filhos de quem? Não teríamos pai, né? Então, nós também somos filhos de Deus. A diferença é que Jesus é um espírito muito, mas muito evoluído, tanto evoluído que Deus outorgou a ele os destinos do nosso planeta. Em relação ao quarto questionamento, as predições ou as previsões, Jesus previu o fim do mundo? Sim ou não? Então nós vamos ver aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus disse, haverá guerras e rumores de guerra, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, ocorrerá doenças, fome e desastres por todos os lugares, mas isto será apenas o início das dores. Levantar-se-ão falsos profetas e seduzirão a muitos. E frente ao crescente progresso da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E quando o evangelho do reino for propagado para todos os cantos, para dar testemunho a todas as nações, aí será o fim. Então, a pessoa fala, eu não disse que Jesus falou quando seria o fim? Mas se vocês lerem mais para frente um pouquinho, nesse capítulo 24, está escrito lá o seguinte, quando perguntaram, mas quando isso ocorrerá? Aí Jesus falou assim, ó, nem os anjos do céu o sabem, mas somente o Pai. Aí as pessoas falam, não estou falando? Ele também não sabia. Para nós espíritas, o que acontece é o seguinte, com a nossa interpretação, o mundo vai acabar? Vai acabar. Que tristeza, hein? Tá tão bom, né? A pessoa fala, mas rapaz, hoje você foi radical, né? Tá tão bom aqui. Eu estou com 60 anos, tive um médico esses dias, ele falou assim, rapaz, você está na meia vida. Isso quer dizer que eu vou viver até os 120, que beleza, né? Então, a interpretação é a seguinte, imagina vocês, quando o reino de Deus foi espalhado, o seu evangelho por todo mundo, para que vai acabar o mundo? Mas vai acabar. Não o mundo físico, mas um estágio evolutivo da civilização. O mundo deixará de ser o mundo de expiações e provas e passará a ser o mundo de regeneração. Muito bem, né? E isso está escrito já na Gênese de Kardec, que nós já estamos numa transição. A transição começou em 1857 e deve terminar em 2057. Até lá eu tenho 100 anos. Ah, beleza, um menino, né? E quero presenciar esse mundo de regeneração onde o bem prevalecerá sobre o mal. Vai existir ainda um pouco de mal, um pouco de ciúmes, orgulho, vaidade, mas pouca coisa. Essas atrocidades que nós estamos vendo, não, isso não existirá mais, né? Então é a transformação do mundo, de uma civilização que sai do mundo onde o mal ainda predomina para um mundo melhor. Mas e o quinto tópico? Qual é o quinto tópico? É o ensinamento moral de Jesus. Esse é inatacável, porque o bem continua sendo bem, em qualquer época da humanidade. E o mal também é o mal, em qualquer época. E foi esse tópico que Kardec desenvolveu. Então Kardec escolheu exatamente um tópico onde não há controvérsia. Escolheu esse tópico, o ensinamento moral de Jesus. E codificou, juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, as outras obras, né, que deu a nossa doutrina, a doutrina espírita. E com isso, Jesus cumpre o seu prometido que nos enviaria um outro Consolador, porque Jesus já era o Consolador por excelência, né? E se vocês lerem novamente no Evangelho
de João, o capítulo 14. Cláudio está gravando ali, depois vocês dão uma checada aí. Capítulo 14 está o seguinte, Jesus diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. E se nós conversarmos com alguns amigos religiosos, que têm outras convicções, eles acham que estão esperando a volta, a vinda de Jesus, o retorno de Jesus. Mas uma pessoa não ficaria eternamente no mundo físico, porque nós temos um prazo de validade, há um desgaste da matéria, né? Então, essa promessa já foi cumprida, trazendo-nos uma doutrina, uma filosofia, uma ciência e uma religião que vai ficar eternamente junto à humanidade. E Jesus continua, aí no capítulo 16 do Evangelho de João, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar, ou não podeis compreender agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos ensinará sobre todas as coisas, e vos recordará sobre tudo que vos tenho dito. Depois, por que ela é a doutrina consoladora? E se nós pegarmos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, normalmente as pessoas já começam a ler o capítulo 1, né? Eles não querem ler o prefácio, prolegômenos, resumo. Mas é interessante que se leia desde o início. O Espírito de verdade, é assinado, o Espírito de verdade, diz o seguinte, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos para que seja restabelecida a verdade, para que seja dissipada as trevas, para que seja confundido os orgulhosos e para glorificar os justos. Assinado o Espírito de verdade. E no capítulo 6 também do Evangelho segundo o Espiritismo, tem outra mensagem, assinada também pelo Espírito de verdade. E que coloca o seguinte, ó, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Parece até o primeiro, né? Escutai, o Espiritismo, como fez as minhas palavras antigamente, vem dizer que acima dos incrédulos há uma lei imutável, o Deus grandioso, o Deus amoroso e misericordioso, que faz que germinem as plantas e levantem as ondas. Eu revelei a doutrina divina, reuni em feixes o bem que estava esparso junto à humanidade e disse a todos, vinde a mim vós que sofreis e eu vos aliviarei. Está escrito o Espírito de verdade. Agora, se vocês pegarem no Evangelho de Mateus também, no capítulo 11, tem uma coisa interessante de Jesus. Jesus diz, vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis refúgio para as vossas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. E esse foi Jesus. Então, concluindo o nosso início do Evangelho, nós tiramos que o Espírito de verdade é Jesus. Ou, se não for Jesus, são espíritos bem próximos ao Mestre que têm a procuração, vamos assim dizer, de Jesus para trazer esses ensinamentos. Então, por que a doutrina espírita vem a ser o Consolador? Tem todas as características do Consolador. Porque ela fala exatamente do amor, do bem, e que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Se as pessoas são ruins, não adianta ir lá para o padre confessar, que o padre não vai tirar pecado de ninguém, não, né? Ou ir lá para o pastor. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. Somos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa desdita. A cada um segundo as suas obras. E muitas vezes nós ficamos acabrunhados, né? Porque perdemos um ente querido. Isso é compreensível, mas a gente tem que entender que cada um de nós tem uma proposta, uma missão aqui na Terra. Então, uns vivem 10 anos, outros 50, outros 100. Cada um de nós tem uma proposta. O que nós devemos fazer é trabalhar sempre no bem,
para que nós galgamos patamares e encontremos a felicidade e fazemos com que as pessoas que conosco convivem também sintam essa felicidade e essa vontade de viver. Então, essa é a ideia da doutrina espírita, que inclusive nos mostra que a morte, como já disse, não existe. Quem morre é o corpo físico e nós não somos o corpo físico. Somos espíritos revestidos pela matéria, né? E muitas vezes as pessoas também nos questionam. Olha, vocês espíritas mexem com aquelas coisas. Vocês já viram isso? Mexem com aquelas coisas. Que coisa? Ué, vocês não conversam com os mortos? Não, com o morto não, né? A gente conversa com o vivo. Então, mas por que você diz aquelas coisas, né? Vem cá, aí você conversa com a pessoa. Você é um espírito revestido de carne, de matéria. Quando o seu corpo morre, o que acontece com o seu espírito? Vira coisa ou continua espírito? Não, aí acho que continua espírito. Pois é. Então nós não conversamos com coisas, não mexemos com coisas, né? Nós conversamos com o espírito, porque existe esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Exatamente para nos consolar. Porque quando nós perdemos na nossa concepção um ente querido, nós sonhamos, nós conversamos quando dormimos, nós sabemos que a pessoa continua a existir. E mesmo as pessoas que se suicidam, por exemplo, que teoricamente era o pior ato de um ser humano, também são socorridos no plano espiritual. Só não são socorridos no plano espiritual que tipo de pessoa? Aquelas pessoas que ainda guardam mágoa, o rancor, o ódio. Essas não têm condição de serem socorridas. Mas a partir do momento que a pessoa pede o socorro, ela é prontamente atendida. E por isso que Deus é misericordioso, porque Deus é bom. É isso que prega a nossa doutrina espírita, né? Então, a nossa doutrina, ela tem esse cunho consolador, e ela deve ser lida e relida todos os dias, todos os livros, principalmente o nosso Evangelho. Eu assisti uma palestra do Conrespo domingo passado, Flávio, muitos de vocês também assistiram, né? Então, o palestrante disse que o Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro código de vida. É o melhor livro de psicoterapia que existe, porque se todos nós lêssemos e tentássemos entender, aplicando, os consultórios médicos provavelmente seriam esvaziados, né? Porque aqui tem tudo, como que nós devemos nos conduzir. Inclusive, há algumas pessoas que falam, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Para não fazer o mal, basta ser inerte e negligente. Nós temos que fazer o bem. Essa é a questão 642, né? Que quando Kardec pergunta, basta não fazer o mal para ser bem visto em relação a Deus e ter um bom futuro? E o que os Espíritos respondem? Não. Você deve fazer o bem no limite das vossas forças. Porque todo mal que vier de um bem que não foi feito, você é culpado. Então vocês verem como que a coisa funciona, né? Nós temos que começar a parar e pensar o que nós estamos sendo na sociedade. No trânsito, quando a pessoa fecha, e nós? O que nós falamos? No banco, aquela fila não anda. E a gente está usando a paciência, deixando pessoas passar na nossa frente, pessoas que têm mais dificuldades, ou estamos dando uma despertinha. Então nós temos que fazer uma avaliação. E esse livro, no início dele, o prefácio, então, tem 4 parágrafos escritos pelo Espírito de Verdade. E depois tem a introdução, falando sobre os objetivos da obra, sobre notas históricas. Essas notas históricas é interessante, porque explica o que é fariseu, o que é saduceu, o que é um escriba, o que é um publicano, né? Tem também a autoridade da doutrina espírita, assim como a filosofia de Sócrates e Platão, precursores do cristianismo e do espiritismo. E depois inicia no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei. Então, quem já leu esse livro, são 28 capítulos, o último é coletânea de preces espíritas, e depois os outros 27 tem o mesmo esboço. Kardec pegou os ensinamentos de Jesus, constantes nos evangelhos bíblicos, explicou e pegou as instruções dos Espíritos. Então são divididos em 3 partes. Cada capítulo
desse nosso evangelho? Os ensinamentos de Jesus, as explicações de Kardec e as instruções dos Espíritos. E nesse capítulo 1, não vim destruir a lei, Kardec coloca a lei de Moisés, que trouxe a primeira revelação, que era a lei da justiça, a justiça justiceira. Porque Moisés tinha o 5º mandamento, vocês se lembram? 5º mandamento da lei de Deus. Não. Que classe é essa, gente? Não matarás. Mas vocês estão espertos, viu? Porque uma época o Jamiro foi lá na Ilha Solteira, eu sempre sentei nas primeiras cadeiras aqui, né? Ele falou, quem tem medo da morte? A morte não existe? Assim, tudo bem. É que eu estava pensando que era o desencarne, então, né? Mas é isso, né? Não matarás. E Moisés se contradizia, porque ele colocou uma lei civil que era olho por olho e dente por dente. Ah, se a pessoa matou outra, então vai morrer. E o 5º mandamento era não matarás. Por quê? Porque Moisés, naquela época, ele tinha 600 mil pessoas prontas para a guerra, né? Isso há 1.500 anos antes de Cristo. Era uma bagunça aquilo lá, né? Ele tinha que pôr lei severa. Aquele povo tinha muito instinto e pouco sentimento. Depois vem Jesus e traz a segunda revelação, a lei do amor. E troca tudo aquilo. Fala, olha, existem 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí o pessoal, mas 2 agora ficou mole, né? Que eram 10. Só que os 2 mandamentos de Jesus são muito mais amplos que os mandamentos de Moisés. Porque no amor exclui os ciúmes, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, um monte de coisa. Que não estão contemplados, se a gente for ver ao pé da letra, nos 10 mandamentos. E aí vem Kardec. Kardec traz a terceira revelação, a revelação da verdade. E diz que nós devemos amar, e por que nós devemos amar o próximo e amar a Deus. E continua, faz um tópico muito interessante, que Kardec coloca que a ciência e a religião, elas devem andar sempre juntas. Vocês já tentaram conversar com o evangélico, com o católico, ou com o muçulmano? Tenta e pergunte a eles, olha, você não acha que a religião e a ciência devem andar sempre juntas? Eu falo, não, ciência é ciência, religião é religião. Só que as leis morais, assim como as leis físicas, têm a mesma origem, Deus. E as pessoas, quando elas se aprofundam muito na ciência, ela se torna orgulhosa sem a religião. Porque ela tenta, pelo menos, explicar tudo, até o nascimento do mundo, o início dos coacervados, depois o início da vida, e a evolução vem vindo e chega até o homem. Que a evolução, isso existe, ninguém discorda, né? Mas ele acha que ele consegue explicar tudo e se torna uma pessoa orgulhosa. E as pessoas que se aprofundam na religião, esquecendo a ciência, podem se tornar fanáticos. Vocês veem os muçulmanos? Os muçulmanos, o que eles fazem? Eles se enchem de bombas e vai lá explodir para matar 50 judeus. Eles acham que ali eles vão para o céu e ficar ao lado de Alá, junto com 70 virgens. Por quê? Porque não tem conhecimento. Eles têm fé não raciocinada. Então, qual que é o objetivo que a doutrina espírita nos ensina? Que nós devemos evoluir religiosamente e do ponto de vista de ciência. Amai-vos e instruí-vos. Porque com a religião, nós melhorando o nosso sentimento de amor e compreendendo é que nós crescemos. Sentimento com conhecimento é que faz o ser humano crescer. E depois vem o segundo capítulo, isso vai longe, né? Mas a gente vai dar uma resumida em alguns aí. Meu reino não é deste mundo. Se nós pegarmos Moisés, onde estava o reino que Moisés oferecia àquelas pessoas que ele conduzia? Honrar vosso pai e vossa mãe a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então a pessoa morria, vamos dizer assim, né? E ficava esperando até a coisa melhorar. Aí ele voltava no mesmo corpo e vivia no mundo feliz. Porque era essa a ideia daquelas pessoas. Quando Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, Jesus já disse, olha, a terra é um reinado, mas eu já estou em outra esfera. Ele quis dizer o seguinte, que existia outro reino, o que não da terra.
E mais adiante, se vocês pegarem a penúltima questão do Livro dos Espíritos, tá, que Jesus disse que o reino dele não era daquele mundo, porque não reinava no coração daquelas pessoas impuras, ávidas por bens materiais, mas sim naquelas pessoas que praticavam o bem. E Kardec foi muito adiante, porque no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Kardec pergunta: todos os globos que circulam no universo são habitados? E qual a resposta? Sim ou não? Vou dar 2 chances para vocês. Sim ou não? Sim. Sim. E foi adiante, hein? Sim, o homem da terra está longe de ser como pensa, o primeiro em bondade, inteligência e perfeição. São habitados. E nós, desculpa, não estamos com aquela bola que a gente pensa que está. Porque se tivéssemos, o mundo não teria todas essas atrocidades características de um mundo de expiação e prova. E fala também, Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 96 a 113, que existe na erraticidade 3 ordens de espíritos. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e os espíritos puros, divididos em 10 classes. Né? Então vocês veem que se nós lermos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nós vamos ver a evolução da humanidade, a época de Moisés, depois de Jesus, que não podia falar tudo isso que Kardec conseguiu falar, juntamente com aquela gama de espíritos que dava cobertura à nossa doutrina. E aí no capítulo 4, quem me ajuda aí? Lembram? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que a gente tem que nascer, renascer, renasce? Qual a função do renascimento? Questão 132. Evolução. Então, nós evoluímos com as reencarnações. Por quê? Nascemos simples e ignorantes. Lembra dessa questão? 115. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deixou a reencarnação para que nós progredíssemos. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Também é um capítulo fantástico, que vai mostrar-nos que nós ainda somos crianças do ponto de vista espiritual, e por isso que sofremos. E aí nós vamos para o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E por que nós sofremos? Por que nós sofremos? Porque nós não trilhamos no caminho do bem. Questão 614. O que é lei natural ou lei de Deus? É a lei que conduz o homem à felicidade. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E qual que é a lei de Deus, então? É a prática do bem, da caridade. Esse é o capítulo 5. E nós espíritas não gostamos de sofrer, mas nós sofremos com gosto. Por quê? Por que nós sofremos com gosto? Porque nós sabemos que o dor e o sofrimento advém de uma causa atual ou anterior errada. Semeamos mal, plantamos mal, tivemos atitudes que não condizem com a lei de Deus e então sofremos. Esse é o caso do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E outra que nós temos que entender é que nós passamos por situações aflitivas ainda. Situações, mas tudo na vida passa. É só nós entendermos melhor que a dor e o sofrimento não é uma punição de Deus, mas é a abertura de portas para a nossa reeducação. E aí nós vamos para o capítulo 6, o Cristo Consolador. O Cristo Consolador, vocês têm que ler também, porque é pequeno. Tem 3 ou 4 páginas só. Tem 4 mensagens do Espírito de verdade. E ele fala o seguinte: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque se nós amarmos as pessoas com sentimento, com conhecimento, nós deixamos de fazer coisa errada. Deixamos de ter um apego excessivo às pessoas, né? Às coisas. Tem pessoa que a namorada larga, o cara quer se matar. Ou marido. Largou. Faça a sua parte. Faça tudo o que você pode para reaver aquela pessoa que você gosta. Todos nós temos sentimentos. Mas não queira ser o dono da pessoa. Se não é comigo, não é com ninguém. Tem pessoas que até matam.
As pessoas não são objetos, são espíritos imortais. Nós estamos tirando a possibilidade do crescimento da pessoa. E não somos donos de ninguém. No capítulo 7, aí continua as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, quer dizer, os humildes. Nós temos que saber o que é humildade. Humildade não é o cara vir aqui todo sujo. Isso é porquice, né? Humildade é a pessoa entender que ela tem virtudes, mas que tem também defeitos. E a pessoa que acha que só tem virtudes é orgulhoso, está fora do contexto. Mas as pessoas também que acham que só tem defeitos são pessoas que têm uma baixa autoestima. Isso é ruim, porque elas se tornam coitadinhas. E não é bom. Somos espíritos milenares, filhos de Deus, propensos a chegar à perfeição. Nós não podemos perder essa oportunidade. No capítulo 8, bem-aventurados puros de coração, o 9, bem-aventurados brandos e pacíficos ou pacificadores, e o 10, bem-aventurados misericordiosos, continua a ideia que a espiritualidade maior passou a Kardec, que nós devemos ter puro coração, ou seja, ser simples como as crianças, fomentar a paz, ser um pacificador, ser brando, não ser aquele cara nervoso. Tem aqui aquele cara todo nervoso? Ah, eu do jeito que vem comigo, eu chuto. Porque eu sou muito bom quando a coisa está boa, mas se pisar no meu calo, aí eu viro bicho. Então você não é bom. Nós temos que mostrar que somos bons nas adversidades. Porque quando a coisa está tudo caminhando muito bem, todo mundo é bom, né? Então, se nós entrarmos, sermos humildes, puros de coração, pacificadores, misericordiosos, sabendo perdoar, obviamente que nós vamos amar o próximo, como a nós mesmos, que é o 11º. Vamos amar os nossos inimigos, o 12º. E vamos fazer coisas em benefício das pessoas sem querer ser mostrado. Que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. E vamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Muito melhor do que quando dizia Moisés, que é o capítulo 14. Porque nós temos que agradecer imensamente os nossos pais por ter nos recebido. Muitas vezes a pessoa fala, mas o meu pai não é aquela coisa, minha mãe não é aquela coisa. Mas você veio para melhorá-los. E com a sua contribuição, sabendo que é espírita. Porque nós espíritas temos uma carga mais pesada que os outros. Porque nós temos conhecimento. E por que não fazemos o bem? Muitas vezes a pessoa fala, mas o índio lá matou fulano e assou e comeu. O erro dele foi grave ou não? Não. Por quê? Ele não tem conhecimento. Mas e nós se fizermos isso? E aí o bicho pega. Porque nós temos conhecimento e sabemos que nós podamos uma existência. E vamos pagar por isso. No 15º, fora da caridade não há salvação. Questão 886. O que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias e perdoar sempre. E nós temos esse comportamento? Temos esse comportamento? Então, para fazer o bem, nós temos que ter ação da vontade. Como dizia Paulo, né? Para não fazer o mal, você basta ser inerte e negligente. Mas para fazer o bem, você tem que ser ativo. Indo para o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. A pessoa que tem muito apego às coisas materiais, ela se torna egoísta. Ela fica longe da lei de justiça, de amor e de caridade. Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se a pessoa só pensa em dinheiro, só pensa em carro, só pensa em casa, o coração dele está lá. E esquece que ao lado dele tem pessoas que precisam da sua ajuda. Quer seja com palavras, com atitudes, ou até monetariamente falando. E aí nós vamos ao capítulo 17, sede perfeitos. Porque se nós passamos por tudo isso e aprendemos, o que nos espera é a perfeição. E só falando uma frase desse capítulo, está lá, reconhece o verdadeiro espírita, por quê? Pessoal do coral aí, se lembra? Sim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para coibir as suas más inclinações. Então, quando a gente pergunta para a pessoa, mas você é espírita? Ah, eu estou tentando. O que ele quer dizer? Ah, eu preciso mudar, mas não vou mudar não. Eu vou beber minhas pinguinhas lá no final de semana, fumo meu cigarrinho, gosto mesmo de ir lá no boteco para fazer umas fofoquinhas.
não é espírita e vai demorar para ser perfeito. Porque ainda está caminhando no início, não entendeu ainda as leis de Deus. E depois, o capítulo 18 para frente, mostra-nos um alerta. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Todos nós que estamos aqui na Terra, 7,2 bilhões de pessoas fomos chamados. Chamados à reencarnação para o nosso progresso. E quem vai ser escolhido de nós? Quem que escolhe? É Deus? Ah, você achei legal, você mais ou menos, você... Ah, não, você não vai. É Deus que escolhe? Somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos. Estamos fazendo bem ou estamos fazendo mal? Então, é um alerta. Muitos chamados, nós já fomos chamados. Estamos querendo ser escolhidos ou não? Queremos passar pela porta estreita ou pela porta larga das facilidades e das paixões terrenas? E aí nós vamos no capítulo 19. A fé transporta a montanha. Que também é mais um chamado. A fé transporta a montanha. Para vocês terem uma ideia, o Papa Urbano II, em 1095, ele dizia às pessoas o seguinte: todos aqueles que combaterem os muçulmanos irão para o paraíso e terão seus pecados perdoados. Todos os pecados. Na primeira cruzada, na Guerra Santa. E as pessoas iam. Elas tinham fé no que o Papa falava. Esqueceram o que dizia, né, São Tomás de Aquino, que que a fé e a contradição devem andar juntas. Então eles tinham fé. Os muçulmanos também têm muita fé. Não raciocinada, matam por causa do seu povo, para ficar bem aos olhos de Alá. Então a fé é uma energia que todos nós temos, mas nós temos que desenvolvê-la para o bem, estudando e praticando o bem. É por isso que a fé transporta a montanha. E a maior montanha que nós temos para transportar, qual é? Os nossos defeitos. A pessoa que é apegada aos bens terrenos, ele vai para o outro lado e vem ao centro espírita aqui, lá com a gente, enchendo os picuá, porque pegaram o carro dele, não entraram na fazenda dele. E não para, e fica lá 1 mês, 2 meses. E você tem que falar: ô meu filho, você já era, aquilo lá não é mais seu não. E, aliás, nada era seu. Você tinha usufruto daquilo. Você morreu, acabou. Deixa as outras pessoas usarem aquilo, mas era minha, eu trabalhei, eu gastei tanto tempo, fiz com tanto sacrifício, o problema é seu. Por que você não ajudou os outros, ao invés de ficar trabalhando dia e noite lá? Agora já era. Tenta reencarnar de novo aí, quem sabe você pega mais um pedaço. É assim. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Esse é um ponto interessante, porque nós já estamos na última hora. Eu estou até com um livro lá no carro, está escrito assim: não será em 2012. Vocês já viram esse livro? É um livro fininho. Já leu aí? Está escrito lá que nós estamos na última hora, que a transição começou em 1857 e vai terminar em 2057, como já disse a vocês. Então nós estamos no momento final. E aí, estamos aproveitando esse momento ou não? 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso a gente vê na televisão. Pessoas falando bonito, você falou: rapaz, até gostei desse cara, ele está falando bem. Aí chega no fim e fala: e quem vai dar 10 mil reais, 20 mil, 100 mil reais, que Deus vai pagar em troco essa dádiva que vocês dão a gente? Porque é para a igreja. Mas você vai ver a conta bancária do cara. Vocês já viram? Entra na internet. Eu não vou citar o nome das pessoas, mas tem cara que tem prédio no centro de Nova York, um palácio, né? Por quê? Usaram a boa fé dos fiéis, que, coitados, não tinha conhecimento. E isso se remete também ao capítulo 26, dai de graça o que de graça recebesse. Porque tem muitos oradores que são médios, e tiram proveito daquela mediunidade. E o 22º? Esse vocês têm que saber, hein? Quem é solteiro aqui? Todo mundo é casado? Não separeis o que Deus uniu. Esse é interessante, porque é outro alerta. Quais os tipos de casamento que existem? Os por interesse, ou acidentais, os transcendentais, pessoas muito já evoluídas, os afins, pessoas que se gostam já há muito tempo, vêm reencarnando juntos, os sacrificiais, aquele que a esposa é muito boa e o cara é muito ruim, ou vice-versa, né? Mas a maioria deles é provacionais. Então a gente se consorcia com uma pessoa porque nós temos um comprometimento com ela. Já vivemos,
se amam, mas tem alguma coisa que é para reajustar. Então, por isso que muitas vezes o cara convive com a pessoa e fala, puta, minha esposa é duro de roer, cara, não é fácil, não. Mas é o que você merece. E às vezes somos nós o ruim. Agora, para viver bem com a esposa, minha esposa está aí, a gente já viu há um bom tempo, né? Existem algumas táticas. Dizem que a mulher, o homem, né, fala 7.000 palavras por dia. 7.000. Vai marcando aí, Cláudio. E a mulher fala 21.000 palavras. 7.000 e 21.000 palavras. Então é uma diferença grande, né? Aí o marido chega no serviço, já falou 7.000 palavras, chega em casa, quer tomar um banho, jantar, assistir o jornal, ficar em paz, mas a mulher ainda tem 14.000 palavras para falar. E aí? Aí dá pau, né? Então qual que é a tática? A tática você chega, da mulher primeiro. Mulher, deixa o marido chegar em casa, toma um banho, assiste o jornal, depois a coisa vai fluindo. E o marido? O marido tem a paciência com a esposa. Ela vai falar, se ela só falou 7.000, tem mais 14.000, mas uma hora ela vai parar. E pronto, e seja feliz. Essa é a ideia do casamento. Capítulo 23, mais um aviso. Moral estranha. O que disse Jesus? Não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Se vocês verificarem aí no Google, o Google é meu pastor, e nada me faltará, porque lá tem quase tudo, né? Às vezes meio mentiroso, mas tem. O que acontece? As guerras santas, cruzadas, Inquisição, homens-bombas, mataram muito mais do que as guerras políticas. Em nome de Deus. Então tem muitas guerras que o pessoal mata em nome de Deus, que desvirtuaram a mensagem de Jesus. E por isso que a doutrina espírita retorna para restabelecer a ordem. E por isso que esse livro deve ser lido por todos. Infelizmente, pelo sectarismo religioso, algumas pessoas ainda não têm acesso, não querem ler esse livro. Mas com o tempo, isso vai passar. No 24º, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, sempre nós espíritas estamos participando de algum evento, alguma coisa, sempre tentamos levar alguma mensagem. Eu, quando eu chego lá na agronomia, eu ministro aula lá, eu chego e falo assim, ó, dona fulana, a mulher que faz o cafezinho, mas que prazer retornar aqui, beber esse seu cafezinho, mas que delícia. Eu nem gosto muito de café, mas vocês não falam não. Falou, olha, que delícia esse café. Eu na próxima reencarnação, eu quero ficar aqui com a senhora de novo, porque eu quero estar continuando a beber o cafezinho da senhora. E ela tem outra religião, ela fala, de vez em quando, fala, mas vem cá, professor, mas existe mesmo esse negócio de reencarnação? Aí é a oportunidade da gente conversar um pouco, né? É só isso justifica a justiça divina. Porque se não houver reencarnação, Deus não é justo, né? Olha as diferenças que existem, né? Aí no capítulo 25º, buscar e acharei, muitas vezes a gente tenta jogar na loteria esportiva, não é isso? Eu tento, eu vou fazer uma fezinha, metade eu dou para São Pedro, hein? Não vai dar nunca, né? Mas tudo bem, mas tenta. E pede para Deus, para que eu queria ganhar esse montão, está acumulado a Mega Sena, sei lá se tá, que eu nunca jogo, né? E aí Deus atende os pedidos do cara. O que acontece? O que acontece, Cristóvão? O Deus atende, o cara não ganha. Porque se ele ganhar, ele vai fazer bobagem. Eu tenho um amigo que falou, eu queria tanto ganhar um dinheirinho a mais, mas porque você vive bem, você tem carro, tem esposa, tem sei lá o quê, ele tem um comércio lá. Ah, mas sabe o que é, sei lá, eu queria, se eu ganhasse um dinheirinho, eu acho que já está na hora de eu trocar minha velha, sabe? Né? Foi, mas se a sua esposa ganha, hein? Não, eu não deixo ela jogar, né? Pelo menos. Então, nós temos que saber o que nós vamos buscar. Porque Deus não dá o que nós queremos. Deus dá o quê? O que nós necessitamos. É exatamente isso. E o 24, o 25 dá de graça, que de graça recebeste. O 26, pedi e obtereis. Existe uma conotação nesse capítulo da prece. Que nós temos que fazer a prece, elevar os nossos pensamentos, para que nós nos aproximamos mais de Deus ou dos bons espíritos. Porque quando isso ocorre, o que acontece com os obsessores? Quando que o obsessor pega o cara? Quando o cara fala, pô, a minha sogra está lá em casa, mas que inferno! Aí o obsessor está ali, ó. Aí o cara chega e fala assim, olha, a minha sogra foi me visitar, mas que amor de pessoa, a minha esposa está tão feliz, está todo mundo em casa, mas que maravilha. Nós estamos com a sintonia mais elevada. Os obsessores vão fazer o que lá com a gente? Outra coisa interessante é que o obsessor detesta
essas pessoas que vêm lavar panela em centro espírita. Você pega aquela panela desse tamanho, né? O cara pega aquela panelona cheia de carvão, sai de lá tudo sujo, manchado. Nossa, o obsessor puxa o carro. Falei, vou pegar esse cara imundo como? É assim que nós temos que nos proceder. E o último capítulo é uma coletânea de preces espíritas. Nessa coletânea, Kardec não dá uma fórmula, né? Mas ele nos mostra como fazer uma prece. Que não depende daquele montão de palavras, o nego ficar berrando. Tinha uma igreja perto de casa, uma época, que uma vez o colega foi perguntar, vem cá, Deus é surdo? O cara falou, não, e por que vocês berram tanto? Né? Então não precisa, não há necessidade disso, né? E aí, Kardec terminou o Evangelho segundo o Espiritismo, porque esses 28 capítulos, sem conclusão. Diferente do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro filosófico que tem 9 conclusões. No Evangelho segundo o Espiritismo, não há conclusão. Porque se nós tirarmos uma conclusão, é que nós somos todos seres criados por Deus, com características divinas, para trabalhar a serviço do nosso crescimento. E o roteiro do nosso crescimento é conhecer as obras da doutrina espírita, conhecendo e exercitando para conhecer melhor o que Jesus nos deixou. Então que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre, e muito obrigado pela acolhida e pela paciência.